nossa live, pessoal, vai ser sobre frustração, tá? O que que a gente faz com esse sentimento que é gerado quando a gente recebe uma negativa no processo de seleção, tá? E não é só no processo de seleção que a gente se frustra, né? Em várias coisas da nossa vida a gente tem frustração. Às vezes a gente cria uma expectativa tão grande em algo, a gente quer controlar quase tudo da nossa vida, e quando não dá certo, a gente gera uma frustração, né? Isso aí, mandem aviãozinho. E com a gente hoje vai ter um psicólogo bem renomado da Clínica Buriti, que é o Alexandre, meu super amigão. A gente estudou junto na facul. E aí, daqui a pouco eu vou estar chamando ele aí para ele entrar na nossa live, tá? Mas primeiro eu vou estar contextualizando ela para vocês. Hoje a gente vai falar sobre frustração, então chama aí o pessoal para ouvir um pouquinho de como lidar com a frustração no nosso dia a dia. O tema é sobre as negativas nos processos de seleções, né? Mas o Alexandre ele vai dar uma conotação também para o lado de terapia, tá, gente? Então é muito importante que vocês participem, que vocês convidem o pessoal, chamem o pessoal para nossa live de hoje, tá? E aí, assim, quando você participa de um processo de seleção, existem vários direcionamentos que você pode fazer, vários planejamentos que você pode fazer para que você não crie tanta expectativa, mas que crie sim uma expectativa atingível, que seja consciente para você. Que se você for aprovado, tá tudo bem, se não for aprovado, também tá tudo bem. E o que que eu tiro de aprendizado disso, tá? Então, hoje a nossa live vai ser sobre frustração. Eu vou pedir pro Alexandre entrar. Ah, ele manda aí o convite para mim poder te aceitar. E a frustração, gente, não é algo que vai levar muito tempo. Como que eu posso explicar para vocês? Não é algo que fique muito tempo. A frustração, ela tem seus altos e baixos. Então, não precisa você ter medo, né? Não precisa você ficar inseguro num processo de seleção. Você tem que ir confiante. Nossa live é sobre frustração, tá? Ah, Então, eu vou estar Felipe, explicando aí para bom, você. deu certo? Tudo bem? Entrou! Legal, Seja bem-vindo, então, amigo. obrigado, Que bom obrigado ter pelo você aqui, convite. hein? Muito Imagina, eu que agradeço, eu que agradeço. A gente fala um pouco da parte dos processos de seleção e você entra com a parte do psicológico, ó, top, hein? que legal. É bem legal falar sobre um assunto tão bacana desse, né? Porque eu fico imaginando nesse momento que a gente está, né, de pandemia, o quanto é difícil, É, muitas vezes, a gente tem que aprender a lidar. Naturalmente, a gente aprende a ter uma dificuldade de lidar com a frustração, com essa questão de procurar um trabalho, se colocar numa postura onde você vai estar, de certa forma, sendo avaliado, né? Então, isso gera na gente alguns precedentes psicológicos que é sempre bom discutir, né, em momentos como esse. Muito obrigado, Celisa. imagina, eu que agradeço, super prazeroso ter você aí. E aí, Ali, nosso tema, né, de live de hoje é sobre frustração. Quando as pessoas participam do processo de seleção e recebem uma negativa, né? Como é que elas podem lidar com isso? O que que elas podem estar fazendo para não é diminuir, porque uma frustração ele é um sentimento que necessariamente a gente precisa ter para a gente evoluir, certo? E aí, no processo de seleção, quando você termina ele, você sai com algum sentimento, ou se você foi bem, ou se você não foi bem. E aí você fica gerando a expectativa do retorno, né? E quando acontece o retorno que você não passou no processo de seleção, há uma descrença, né? Há uma insegurança gerada e a pessoa pensa, nossa, o que que eu fiz de errado? Será que realmente eu não vou passar nenhum processo de seleção? Fica frustrado, porque ele gera uma expectativa, né? E você bem colocou, esse ano a gente teve um fator muito complicado que foi a pandemia, infelizmente, né? Não é algo que é possível prever, mas a gente tem que saber lidar com as mudanças e com as nossas frustrações, independente do que elas sejam, né? E aí eu queria que você passasse um pouco de dica, né, de observação, de como está lidando com a frustração, né? Como é que faz para amenizar? Como é que faz para passar por ela
sem se machucar tanto, sem que ela doa tanto. Na minha opinião, antes de a gente falar, por exemplo, uma frustração específica, que é a frustração de uma seleção, a gente tem que entrar um pouquinho antes, né? Sobre o que é essa frustração para a gente, né? Existe a frustração legítima, né, aquela que de alguma forma nós temos uma expectativa e ela é de certa forma rompida. Isso em clínica a gente consegue perceber claramente, né? A gente percebe claramente quando a frustração é legítima. E existe uma frustração que é Sim, estrutural, que ela tem lá dentro da gente, é como se nós já temos algumas crenças que envolvem isso, e essas crenças gradualmente vão norteando muitas vezes nosso processo decisório, nossa forma de atuar no mundo. E aí é que mora o perigo. Imagina que você vai para uma entrevista de emprego e naquele momento você já começa, antes mesmo de entrar lá no processo de trabalho, você já tem certas projeções, e daí, depois de você eu ainda vou fazer uma palestra sobre isso, exatamente sobre isso, sobre as projeções emocionais que a gente se coloca no futuro. Isso, né, de uma forma mais simples, é a ansiedade. E aí você vai lá, entra sim, numa entrevista, você já entra já com tudo predisposições relacionadas a isso, e aí no final o que acontece? Nós temos já todo o bioma psicológico que acontece ali, que estão acontecendo na revelia, independente do processo que está acontecendo ali. E aí a gente fica muitas vezes à mercê desse processo todo. E aí o que acontece? A gente sai de sim. lá e a gente sai com várias percepções do que está acontecendo. E aí, Celina, diga para mim se o que eu estou falando faz algum sentido. Mas a psicóloga está lá te ouvindo, às vezes ela nem está realmente prestando atenção em detalhes que de alguma forma não são tão relevantes, mas para a pessoa que está. Eu ia falar paciente, né? Que eu estou acostumado a falar dos pacientes da clínica, né? Para os candidatos, né? Eles estão já criando várias relações preconcebidas ali. E aí ele sai com alguns supostos saberes, algumas supostas observações. E aí, muitas vezes, Sim. isso não corresponde com a realidade. É que nem aquela prova que a gente faz no colégio, né? A gente chega e faz no colégio e fala, eu fui muito mal, eu fui muito mal. E aí depois você vai ver tirar uma nota boa. E aí você fala, como assim? Isso não é meu, né? É porque muitas vezes a Aham. construção acontece a revelia do que de fato está acontecendo ali. E aí sim, se você me permitir, se a gente puder ter tempo para discutir isso, vale a pena falar sobre esses processos, esses reforçadores mentais que vão fazer, por exemplo, o que podem ser definidores, nossa forma de atuar, ou podem muitas vezes ser auto-boicotantes. E a gente acaba tomando decisões ou pensamentos que podem, inclusive, prejudicar nessas horas. É perfeito a tua colocação, é isso mesmo, né? Quando você vai para a entrevista, você já está nervoso, né? Você se sente um pouco inseguro para aquilo, e às vezes o entrevistador não se coloca no lugar da pessoa. E de fato, sabe, Ali, eu conheço muitos entrevistadores, e uma vez eu me peguei fazendo desta forma também, sabe? Me colocando numa postura que não era eu. Né? Eu tinha que acolher melhor aquela pessoa, até para ela poder ficar mais relaxada, para ela poder ter aquele sentimento de estar confortável para o processo de seleção. Né? Então, eu também dou algumas dicas para as pessoas que fazem processo de seleção, que se coloquem no lugar das pessoas que estão ali à procura do emprego, né? Porque se elas estão ali, é porque elas realmente precisam. Elas têm o poder de escolher estar ali também. Eu, como recrutadora, eu posso fazer vários convites para o processo de seleção e as pessoas não quiserem aceitar, comparecer no processo, enfim, né? E está tudo bem. E quando a pessoa está lá no processo de seleção, o selecionador, o recrutador, o psicólogo, quem esteja no comando do processo, sim, tem que estar numa postura mais cautelosa, vamos usar essa palavra. Não uma postura mais de nariz em pé, dizendo, eu sou dono daqui, eu que mando. Não, não é assim que acontece, né? Porque aí você já desencadeia realmente uma frustração, um nível de ansiedade maior, um nível, às vezes, maior, e o recrutador acaba não absorvendo tantas as qualidades daquele candidato. Então, antes do processo de seleção, eu, por exemplo, Celisa, sempre tento pensar assim, olha, eu estou recebendo pessoas são diferentes, elas agem diferentes, e eu preciso extrair o máximo dessas pessoas como elas são. Né? Então, eu não sou a dona da verdade, eu não posso ser a dona da verdade. Né? A pessoa está ali, ela vai falar o que ela quiser, do jeito que ela quiser, do bem que ela quiser. Eu, como selecionadora, vou interpretar daquilo que ela está passando para mim, porque eu não tenho como inventar nada da cabeça sem ela dizer algo, né?
e tentar manter que ela fique o mais relaxada, mais segura, né, mais estável possível no processo de seleção. E aí, quando não tem esse acolhimento no processo, daí sim, gera ansiedade, gera frustração, exatamente isso que você colocou. Uma coisa que você falou, Celisa, que é muito legal a gente discutir, é a questão do processo de humanização, inclusive daquele que faz a entrevista, né? Ele vai para lá Sim, e muitas vezes ele tem tantos processos acontecendo ali que ele acaba não tendo nem tempo para poder dar, né, todo o acolhimento necessário para esse candidato, né? Vou dar um mas deveria, sabe? Mas deveria acolher. é, mas às vezes é difícil, sabe, Celina? Eu fico me botando na posição de quem seleciona. Muito embora exista todo um conceito, né, a gente entende que, por exemplo, enquanto psicólogo de recursos humanos, né, aquela pessoa que vai fazer seleção ela tem um trabalho que transcende a questão só da avaliativa do processo, né? Mas veja, Sim. é incrível, né? Como às vezes no excesso de processos a gente acaba não conseguindo dar 100% no acolhimento, né? E mesmo assim, quando a gente fala isso, vale a pena discutir como que isso é percebido em quem está recebendo esse processo, quem está no processo. Vale a pena a pessoa se fortalecer para isso, né? Compreender que muitas Uhum. vezes o profissional que está lá, né, ele não necessariamente está tendo, né, uma reação 100% legítima com relação ao que ele está passando. Então, com esse tipo de equalização, você consegue se Interferências, fortalecer. né? Uhum. E perceber que, poxa, né, o psicólogo, ele, por mais que ele esteja lá avaliando, não necessariamente as caras e bocas dele, a forma de ele atuar, esteja diretamente ligada à minha forma de estar aqui. Né? Ah, Sim. em clínica, a gente tem eu trabalho com uma linha teórica chamada TCC, que é a Teoria Cognitivo Comportamental, e tem um tipo de técnica chamada discurso socrático. Olha que lindo, né? A pessoa traz para você uma informação, e aí você, de vez de você fazer uma grande elaboração, não, você só joga de volta para a pessoa, para que ela mesma possa elaborar aquilo ali. Quando você faz isso, naturalmente a pessoa consegue perceber alguns comportamentos e ela fala, é verdade, ou não, né? Eu fico imaginando como é que deve ser para o recrutador, que ele não tem esse poder, ele não pode fazer isso, ele não pode, a função dele é só acolher, e aí ele apenas escolhe e faz aquela postura do tipo, eu fico imaginando como é que Eu sei, parece que estou lendo todo o seu DNA, todo o seu cérebro, e não é assim, né? Não é bem assim. Ele assume talvez uma postura assim porque ele também está inseguro muitas vezes, né? exatamente. Mas isso é ruim porque acaba gerando frustração, acaba gerando ansiedade na pessoa que está fazendo a entrevista, né? A pessoa que está ali precisando do trabalho, a pessoa que está ali querendo estar empregado porque ela precisa de dinheiro para sustentar a família. Então, isso é ruim, de certa forma. E eu, assim, como recrutadora, eu vivi muito isso, sabe, Ali? E teve, assim, eu tive várias escolas na minha vida que eu pude aprender a ser e não ser, sabe? Fazer como eu gostaria que eu fosse participar do processo de seleção, como se eu fosse a pessoa entrevistada. Então, hoje eu atuo dessa forma. Mais claro possível, mais transparente possível, né? Então, a entrevista eu já nem chamo de entrevista, eu chamo mais de bate-papo, porque realmente é um bate-papo. Eu preciso simplesmente conhecer a pessoa que está ali do outro lado. Eu não posso julgar ninguém, né? Eu não posso dizer se a pessoa é ou não é. As pessoas são mutáveis, elas têm aprendizado todos os dias, elas podem mudar, né, a sua postura, elas podem mudar a sua fala, elas podem mudar de opinião. Então, Celisa, pelo menos, não atuo desta forma. Mas a grande maioria dos recrutadores, sim. Né? Infelizmente, a gente tem isso no mercado e acaba gerando frustração. Mas aí, Ali, quando a pessoa sai do processo de seleção que não tem esse acolhimento e que ela tem a certeza de que aquela posição seria dela, ela gerou uma expectativa, certo? Ela foi lá com o sentimento que, eu preciso conquistar essa vaga. Eu preciso que essa posição seja minha. E aí, quando ela recebe o retorno negativo, ela fica extremamente chateada, ela fica extremamente irritada, né? Ela elabora vários discursos. Eu recebo, às vezes, e-mails, né? Como eu
pratico a questão do retorno negativo por e-mail, não via contato, porque para mim a demanda é muito mais alta, não consigo ligar para todos. Então, eu pratico por e-mail para realmente dar uma satisfação, agradecer a presença, enfim, né? E até porque o retorno negativo, ele é momentâneo, eu não posso dizer que aquela pessoa nunca vai ser selecionada para aquela posição, para aquela empresa, enfim, não posso dizer isso, porque as pessoas podem mudar, né? De um dia para o outro, elas podem fazer a mudança, não tem problema nenhum. E aí elas retornam que ficaram chateadas, que geraram muita expectativa, que se sentiram frustradas. E a partir disso, Alisson, quais seriam as dicas que o Alexandre daria para diminuir, digamos, essa frustração? Tá. A frustração geralmente é uma projeção de futuro não gerando expectativas que não são cumpridas, aí gera frustração. Então, parte do princípio que a Sim, gente não pode ter esse tipo de expectativa. O que acontece? Se você sai de uma entrevista de emprego, principalmente nas condições que a gente está hoje, né? Que a gente precisa muito arranjar um trabalho, a gente precisa muito estabelecer uma troca para poder trazer algum tipo, é quase que impossível a gente conseguir quebrar essa lógica da projeção. Você vai arranjar um trabalho, você geralmente, alguns rezam, outros se jogam, não, eu vou conseguir, enfim. Para que a gente consiga trabalhar isso de uma forma muito mais adequada, a gente tem que ter duas coisas. Primeiro é o contexto, é compreender contexto, clarificar relações sim, e trabalhar no aqui e sim, agora. Tá? Clarificar relações é o quê? Ah, conseguir compreender o processo que está e colocar e escrever o que está acontecendo. Quando a gente escreve, a gente usa uma região cerebral, para quem não conhece, chamada córtex pré-frontal. Essa região aqui da frente. Ela é uhum, responsável pelas cognições e pela ação. Quando a gente está se sim, projetando no futuro, a gente está usando uma outra região cerebral, que é uma região que ela produz prazer, ela produz memórias afetivas. E aí sim, você tem um problema, você vai criar uma expectativa e vai criar o prazer em cima dessa expectativa, para cortar. Nós precisamos usar lógica. Então, escreva, faça um bom checklist, antes inclusive dessa entrevista. Não se atenha a essa entrevista como se fosse a última esperança da tua vida, porque a gente precisa, na realidade, criar os planos A, B, C. Então, fazer um checklist, escrever sobre todas as coisas que a gente pode fazer dia a dia. Por exemplo, tem uma palestra, tem uma entrevista de trabalho para amanhã. Eu tenho que entender por que eu quero ela, quais são os objetivos disso e outra. Essa não pode ser minha única alternativa. Eu tenho que criar várias outras. Podem ser alternativas que não sejam prioritárias, que não sejam aquela que eu vou querer primeiro, mas são estratégias que a gente utiliza justamente para poder ficar mais tranquilo, porque para não gerar tanta sim, expectativa. Depois que a gente sai, o que sim, nós temos? Nós temos nossas percepções. E veja, nossas percepções, como eu falei anteriormente, elas podem não ser exatamente aquilo que a realidade impõe. E aí a gente sai de lá com uma falsa impressão. Lembra da nota? Ih, eu fui muito mal, olha uma nota boa. Ou o contrário pode acontecer também. Então, quando a sim, gente está sim. nesse momento, a gente precisa criar, né, essa relação de aqui e agora. Bom, fiz a entrevista, o que eu tenho aqui e agora? Bom, não tenho nada, eu tenho que criar expectativa. O que eu posso fazer agora? Vou fazer isso, 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 aquilo. E aí, deixa que o tempo decide. Tá? Esse, Tem que ter planejamento, né, pós a frustração também, né? Não adianta só ficar no martírio de, eu errei isso, eu errei aquilo. Não. Acho que quando você passa pela frustração, e vale lembrar que ela não dura para sempre. É algo que é provisório, né? A gente precisa ter a frustração para realmente pensar no que a gente tem que fazer no próximo planejamento, no que a gente tem que aprender, tirar de proveito aquilo e ajustar o percurso para um novo processo ou para uma nova função do nosso dia a dia, né? quando a gente fala em clínica, a frustração ela pode ser bem profunda. Por exemplo, seria muito conveniente para a gente falar assim, não, gente, é só lidar com a frustração, né? Né? Mas não dá. É, Na clínica, a gente tem coisas legítimas que a gente vê o quanto a frustração pode trazer a gente para baixo, pode prender a gente. A gente, às vezes, a frustração pode servir, inclusive, de falsas confirmações. Por exemplo, é, você fez a primeira entrevista de emprego, não foi lá muito bem, não conseguiu. Chegou na segunda entrevista de emprego, você quase conseguiu.
mas para nossa forma de pensar, por causa desse vínculo. Boa noite, Ana Paula, tudo bom? Seja bem-vinda. Por nosso vínculo de processos, a gente acaba achando que não foi, que a gente não ia conseguir. E aí vem aquelas pensamentos, é sempre assim, né? São os reforçadores, as crenças irracionais, é sempre assim, eu nunca vou conseguir mesmo. E aí você inviabiliza a tua tentativa para a próxima oportunidade. Então, É bem isso. trabalhar essa relação mental, esses processos mnemônicos são de fundamental importância. Então, escrever, volta ao papo de escrever, porque toda a parte da grafia a gente aprende mais ou menos até os 7 anos de idade, e a nossa geração ainda, ela desenvolve de forma muito mais cognitiva, muito mais lógica a escrita. Então, quando você escreve sobre aquilo, tu consegue elaborar melhor. Conversar com pessoas é muito importante. E, claro, entender que os nossos sentidos nos enganam. Às vezes a gente não consegue É, perceber exatamente o que está acontecendo por causa das nossas vivências, nossas crenças, que são muito mais antigas que aquela entrevista. Olha só. é bem isso. E aí as pessoas, né, que não tem uma contextualização tão organizada, vamos usar essa palavra, vai cair numa descrença que ela não pode nunca. Né? Que ela nunca vai passar num processo de seleção, que ela nunca vai ser direcionada para X oportunidade, ou que ela nunca vai crescer numa carreira, que ela nunca vai atingir uma faculdade, enfim, ela já tabelou para ela o nunca, né? Ela já colocou na cabeça que ela não vai ser, e dali em diante jogou para o universo isso, e o universo fez o quê? Abraçou, né? Disse, não, ok, então é nunca, nunca, você está crendo nisso, é nisso que a gente vai seguir. E não é dessa forma, né, Ali? Porque, embora você tenha vários recursos para fazer essa modificação, né? Eu, Celisa, utilizo o coach, o Ali utiliza a terapia, né, que é terapia comportamental. As pessoas precisam ter apenas o quê? Consciência de que aquilo é possível de mudança. Sim. Tudo é possível de mudança desde que você acredite, desde que você queira fazer essa mudança. Porque nada adianta você só colocar a culpa nos outros, né? A culpa é do governo, a culpa é da pandemia, a culpa é da empresa que não dá oportunidade. Eu escuto muito assim, eu não tenho oportunidade. Mas a oportunidade é a gente que cria. Não adianta, né? A empresa está ali, as vagas estão ali, mas a oportunidade é a gente que cria. Então, a gente que tem que ir atrás, a gente tem que correr atrás do prejuízo, a gente tem que passar pela frustração, sim, e tudo passa. Na vida, tudo passa, e a vida está passando, e a vida está passando, e a gente não pode simplesmente sentar e esperar. A gente tem que agir sobre ela. Então, essa live de hoje, até convidei o Ali para falar de frustração, para a gente ter uma percepção que não é simplesmente sentar e chorar. A gente tem que agir. A gente tem que agir. Né? E como que vai agir? A gente tem coach para fazer, a gente tem terapia para fazer, a gente tem planejamento para fazer. Então, isso é importante. A gente não pode ficar sentado esperando acontecer algo cair do céu, porque não vai acontecer. Uhum. Existe algo muito importante de trabalhar um pouco, tem a ver com nossas crenças, né? Nessas horas é sempre importante a gente fazer o que se chama de dieta cognitiva. Essa técnica quem criou, não sei se você lembra, né? Não sei se você sabe, Celeza, a Marilda Lippe, que ela trabalhava muito com estresse, né? Ela trabalhou uma técnica que é um autoquestionamento, que a gente chama de dieta, né? Quem nunca fez dieta na vida, né? Existe a dieta mental, que é controlar certos pensamentos que de alguma forma podem ser nocivos para a gente. Então, uma pergunta muito legal de fazer, né? Bom, será que essa é a melhor forma de pensar? Uma segunda pergunta Boa. importante nessas horas é quais são as, ah, os indicativos que apontam para isso. Por exemplo, eu fui péssimo. Quais indicativos realmente apontaram para isso? Não, a psicóloga fez aquela cara estranha dela, né? Quais são os indicativos que apontam para isso? Ou seja, quanto tempo eu devo pensar a respeito? Esse é um movimento que a gente pode trabalhar dia após dia, e não é para entrevista, não, é para a vida, tá? Às vezes a gente fica remoendo Exato. por muito tempo certos pensamentos, e esse ato de remoer, torna a nossa vida um pouco mais reativa. E a gente começa a fazer o quê? Fazer sem perceber. E aí a gente não percebe, mas a gente está inclusive se boicotando num processo desse. Quando eu era mais novo, eu fui fazer um processo de seleção, que não era bem, foram chamados vários alunos para
do processo seletivo e aquilo ficou bem marcante para mim. Eu achei que fosse só uma conversa com todo mundo, né? E aí, enquanto todo mundo achava isso, todo mundo conversou numa boa, de forma descontraída. Aí, de repente, chegou um gestor lá e falou: gente, isso aqui é uma seleção, por favor, sentem-se para a gente fazer uma seleção de. Você precisa ver a egrégora, a energia local mudou. Todo mundo começou a ficar mais tenso, né? E aí eu percebi aquilo, claro, eu estava numa posição, de certa forma, privilegiada. Eu não precisava exatamente daquele trabalho, né? Então, vamos levar em consideração, né, isso. Eu fui tranquilo. Se eu perder, perdi, né? E tinha pessoas ali que estavam tão tensas, que naquele momento me veio aquele pensamento: ele acabou de perder a vaga. Porque, né, a Celisa não me deixa mentir, né? O currículo está ali. O gestor sabe. Exato. O psicólogo sabe. Ele sabe tudo. O que os psicólogos, o que os profissionais da área de RH vão querer trabalhar naquele momento? Vão conseguir ter a apropriação daquilo que ele mostrou, capital cultural, ou seja, articulação com tudo aquilo que ele aprendeu, segurança, porque senão não adianta o cara saber muito e chega na hora, faça esse trabalho, e aí a pessoa fica com medo de fazer. Então, essas questões são as mais avaliadas durante a entrevista. E aí, se você não tem segurança, né, naquele momento, você acaba se boicotando um pouco. E muitas vezes, dependendo da situação, você acaba mostrando uma coisa que realmente não é. Você realmente é muito seguro, só que naquele contexto, a tua segurança foi de não ser avaliado, ou de alguma descrença, alguma crença de que de alguma forma você não fosse boa o suficiente, né? Então é sempre bom a gente se questionar positivamente. Quais são os indicativos que apontam para isso? Será que eu devo pensar deste modo? E o quanto eu devo pensar para que a gente possa nivelar o nosso pensamento, ter uma dieta, pensar na nossa forma de criar métodos de pensamento que sejam mais assertivos para a gente? Sim. Inclusive, nos processos de seleções, as pessoas elas utilizam muitas ancoragens, né? Então, e tentar agarrar uma ancoragem do recrutador e do selecionado é um pouco, não é um pouco de sorte, mas é uma questão de avaliar aquilo que o recrutador está dizendo. Então, em todos os processos de seleções que eu faço, eu deixo muito bem claro quais são as descrições da vaga, o que é o cargo, o que é a posição, questão salarial, benefícios, enfim. E sempre faço perguntas, né? Ficou dúvida? Quer perguntar alguma curiosidade? Perguntem. Esse é o momento de ficar claro, não fiquem com vergonha. Mas as pessoas sim se retraem, se sentem inseguras, né? Umas não são tão maduras quanto as outras, né? E entra nesse contexto que tu disse, né? A gente, quando vai para um campo de seleção, de entrevista, o corpo parece que retrai, né? Então, as pessoas já vão mais tensas. E o papel do recrutador ali é tornar um pouco mais leve aquele processo. Só que, além de fazer todo esse esforço, utilizar algumas técnicas de quebrar o gelo no processo de seleção, a pessoa que está indo para o processo de seleção, ela tem que se sentir segura. Ela tem que se sentir confiável, né? E isso que você falou está perfeito. Você tem que avaliar quais são os indicadores que te levou a uma negativa. Nem sempre o recrutador vai parar, vai te ligar e dizer: olha, você foi reprovado porque aconteceu isso na seleção, isso. Não, não vai fazer. Não há tempo hábil para fazer isso. É muito importante que as pessoas procurem algumas empresas especializadas em comportamento para analisar o seu comportamento e para te dar um feedback sobre o comportamento. Existem empresas que fazem esse trabalho, né? Eu faço esse trabalho de avaliação comportamental, o Ali faz a avaliação também no campo da clínica dele, e é extremamente que a pessoa tenha essa consciência, não é simplesmente que você recebeu uma negação que você vai parar bom, o recrutador não foi com a minha cara, ou realmente aquela vaga não era para mim. Então a gente tem que saber escolher. Quando a gente consegue escolher o que quer, mais seguro você vai para o processo de seleção, mais seguro você faz qualquer coisa da sua vida. Não é isso, Ali? Com certeza. Você falou uma coisa que na clínica a gente chama de checklist, né? A gente pode ter trabalhado isso muito antes. Às vezes a pessoa, vamos pensar que no contexto clínico chega um rapaz aqui e fala assim: ai, eu sou muito tímido, eu preciso muito, sou apaixonado por uma pessoa, eu nunca falei com ela, né? Qual que é o primeiro princípio? Eu falei: tá bom, quem é ela, né? Aí ele fala várias coisas que às vezes nem é ela, na realidade é a forma, é o que ele vê, o que ele joga nela. Então tá, você está apaixonado nela, então vamos fazer o seguinte: saiba tudo sobre ela, né? Pergunte para alguém sobre ela, entenda mais ou menos o modus operandi dela, por quê?
Porque você precisa ter uma relação de identificação com ela. Porque senão, como é que você vai ter Exato. um bom diálogo com ela? Você vai falar, oi, tudo bom? Tal. E no processo do trabalho, a gente também, acredito que também tem que ser feito isso. Você quer um trabalho? Tudo bem. Primeiro, quais são suas qualificações? Compreenda o que você pode oferecer. Depois, procure sobre essa empresa. Quando você procura sobre ela, você pode montar um checklist pessoal de tudo aquilo que você pode oferecer para ela. Aí você sai da posição do sujeito que procura um emprego, ou seja, que procura um favor, procura uma ajuda, para alguém que oferece um serviço. E esse é um processo, não é apenas para uma seleção de trabalho. Isso é para a vida. Quando você oferece um serviço, você entende claramente aquilo que você oferece, entende suas limitações e você vai além. Você oferece aquilo que a pessoa precisa baseado naquilo que você pode oferecer. E aí você já tem, por Com exemplo, certeza. você já tem várias ferramentas para trabalhar isso. E outra, se você receber uma negativa, você compreende exatamente que não é sobre você. Às vezes pode ser um processo de desempate, a pessoa não pode contratar todo mundo. Né? Esse ano está tão desigual, Celisa, você não me deixa, né, falar bobagem, né? Mas eu fiz uma seleção aqui para minha clínica, né? Eu fiz para uma secretária que estava precisando mais para trabalhar, me ajudar na parte do financeiro, né? E nos atendimentos dos clientes, né? Que eu fiquei assim assustado. Vieram 896 currículos. Nunca tive tanto currículo na minha mão. E aí, claro, fiquei sensibilizado. Falei, cara, eu vou olhar cada um deles. E aí, como é que você vai reagir com essas pessoas? Você vai falar, você vai acolher, você vai. Mas, enfim, no final, só vai ficar uma pessoa. E essas outras pessoas não podem se sentir mal por isso. Porque as próprias contingências mostram que a gente não pode contratar todo mundo. Né? Então, Exato. sair com a negativa não necessariamente é sair com a mágoa ou a frustração de ter perdido algo. Né? Vai muito além. É bem isso, sabe, Eli? E aí as pessoas têm o hábito de reclamar sempre, né? Independente do que é a situação, reclamar. É muito mais fácil colocar a culpa no outro do que se colocar e visualizar o que precisa melhorar em si. E aí, falando de currículo, tu recebeu 800 currículos. Eu recebo, em média, por dia, só por dia. E eu não consigo avaliar todos. 200 currículos por dia. Isso num mês, multiplica aí 200 por 30, né? Por 22 dias que a empresa está aberta. Então, é muito currículo. Eu não posso dar retorno para todos dizendo, olha, recebi o seu currículo, olha, o seu currículo está ok. Porque a demanda é muito alta. Né? Então, eu não posso, não tenho esse poder e nem esse tempo hábil para fazer. E as pessoas ficam questionando muito: por que a empresa não dá retorno? Por que não olharam meu currículo? Porque eu tenho competência e não me deram uma oportunidade. Só que a gente tem que parar e analisar o que realmente faz parte das nossas escolhas. Você deixou o seu currículo porque deixou o currículo que precisa do emprego ou você está escolhendo aquela empresa para ter um emprego? E aí, quando a gente fala de escolhas, a gente tem o poder, sim, de escolher. A gente tem o poder de escolher estar frustrado, a gente tem o poder de fazer um plano de ação e seguir em frente, a gente tem o poder de escolher a vaga, de escolher a empresa, olhar a missão, a visão, os valores, se aqueles valores condizem com os meus valores. Isso é muito importante. Por quê? Porque se não está dentro dos seus valores aquela empresa, não adianta você ir no processo de seleção. Você não vai se identificar com o recrutador, você não vai se identificar com a vaga, né? Então você vai perder o seu tempo e o tempo do recrutador, né, Ali? Então é extremamente criterioso quando você fala de checklist. Perfeitamente, a gente tem que ter um checklist, sim, a gente tem que saber quais são as empresas que estão de acordo com o nosso perfil, né? Quais são as minhas competências, quais são os meus talentos e aonde eu quero ir. Perfeito, adorei essa colocação. Sabe, Celina, tem algumas coisas que são muito interessantes de trabalhar, que assim tem a ver muito com habilidade social. Tá? Em clínica também, uma das coisas que eu trabalho muito, porque como eu trabalho muito com ansiedade, né, e a ansiedade ela pressupõe um futuro que de alguma forma não existe, isso mexe diretamente com a nossa habilidade social, nossa forma de atuar. E aí, um treino de habilidade social é importante. Sabe, o que eu vou falar são coisas básicas aqui, só que a gente tem que transcender para outras coisas. Por exemplo, se eu quero arranjar um amigo, uma amizade, eu tenho que
criar questões de identidade, eu tenho que deixar manter uma relação. Vamos pensar que eu vou fazer uma Sim, entrevista de emprego em um local. E aí eu recebi uma negativa. Talvez o meu perfil não seja adequado, talvez foi uma regra de desempate, talvez eu não consegui chegar ao limite tal, talvez eu acordei de manhã e eu não acordei bem e de alguma forma eu não consegui mostrar o meu melhor. Vamos pensar que sim. naquele momento eu recebi uma negativa. E nunca é bom receber uma negativa. Uma vez eu fiz uma palestra que gerou uma certa polêmica, né? Que eu falei assim, gente, feedback é dar esporro. Aí todo mundo, como assim feedback é dar esporro? Aí eu falei, é simples. Isso depende muito de como a gente recebe as coisas. Você pode receber um elogio, e isso assim, isso é tão claro, a gente receber um elogio e achar ruim. Uma vez eu falei com uma paciente que ela falou para mim, eu não suporto receber elogios, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque eu não me sinto bem. E aí eu tentei confrontar em algum momento, eu falei, olha, é muito difícil para alguém não elogiar uma pessoa que é inteligente e bonita. Como é que é para você receber isso? Aí a pessoa ficou toda sem graça, assim, por quê? Por causa da dificuldade que ela tem em receber o feedback. Para ela, é uma bronca. Não deixa de ser uma bronca. Então, como é que a gente Sim. lida com uma negativa? Como é que a gente lida quando a gente recebe essa informação nova e a gente tem que elaborar? Vamos preparar um script? Prepara um script daquilo que, como a gente pode Sim. fazer para poder receber determinada mensagem. Pessoalmente, por exemplo, eu tinha uma dificuldade de ser elogiado. Quando eu fazia, por exemplo, alguma coisa em público, as pessoas me abraçavam e falavam muito bem. Aí eu sempre me reprovava, falava, foi bem, mas faltou isso aqui, isso aqui. Aí uma vez o meu psicólogo falou, cara, né, que era um carioca, né, ele falou para mim, cara, você tem que falar obrigado, obrigado. E aí eu falei, a partir dali eu comecei a treinar, olha, muito obrigado. E quando a pessoa me dá um feedback negativo, né, eu falo, bom, me fala mais sobre isso para eu poder melhorar. A pessoa fala, e aí no meu script eu falo, olha, muito obrigado por isso, provavelmente na próxima estarei muito mais qualificado. E aí você abre, você mantém aquela relação. Bom, resiliência, gente. Quando você está fazendo uma seleção e a pessoa te vê naquele processo de seleção, ela pode não ter passado, você não pode não ter passado aquele teste, mas o processo de resiliência que você teve com aquela negativa pode ser muitas vezes um definidor de uma futura regra de desempate. Então, preparar o script, pessoal, para futuras relações de habilidade social é muito importante, é fundamental quando a gente lida com pessoas, principalmente pessoas que a gente não tem intimidade. É. Perfeito, Ali. Isso aí mesmo. E quanto mais a gente ter certeza e clareza do que a gente quer, a frustração vai ser simplesmente uma parte do processo e que com isso você vai tirar aprendizado, né? A frustração nada mais é que você tire aprendizado e que você evolua com aquilo, que você não fique simplesmente na dependência de um círculo vicioso, né? Ah, eu não consegui, eu não vou conseguir de novo, eu não vou conseguir de novo. Não é isso. A frustração nada mais é que um ciclo da aprendizagem que você tem que passar e colher frutos bons. Não simplesmente ficar sentado em cima e não fazer nada. É verdade. Ali, adorei a nossa live de hoje. Eu acho que o pessoal também gostou bastante, que eu vi o pessoal acenando, Mas já participando aí, acabou? dando oi, dizendo que tá legal. Acabou hoje? Ai, meu Deus! Mas a gente faz uma nova live, Ali, claro, com certeza. Vamos sim. Vou te chamar aí para mais umas. E porque é um assunto de frustração, se a gente ficar aqui, vai ficar a noite inteira, né? Falando de frustração, de Obrigado. dicas, de como fazer, para onde que vai, para onde que olha. Mas eu creio que só esse direcionamento que a gente pontou hoje para as pessoas já é um startar de algo positivo que eu espero que as pessoas tenham sentido assim, olha, não é só na frustração que eu tenho que ficar. Eu tenho que fazer um checklist, eu tenho que fazer um planejamento, eu tenho que rever algumas coisas da negativa do meu processo de seleção, até da minha vida, né? Porque a frustração, ela faz parte da vida, né? Ah, se eu às vezes vou botar uma roupa, tirei tanta expectativa na roupa, pô, não ficou legal, vou ficar chorando, não, vou mudar de roupa, vou achar outra coisa. E a vida é assim, a gente tem que seguir em frente, não é isso? Com certeza. Na realidade, um dos processos da ansiedade, por exemplo, é a questão do movimento acelerado dos pensamentos, tem a ver com as relações, né, de habilidade social, que você perde um pouquinho. Então, é muito importante se atentar para tudo isso.
né? Se vocês tiverem algum interesse no futuro de trabalhar um pouco a ansiedade, trabalhar esses processos mnemônicos acelerados, Vamos. a melhorar o nosso script, né? Nossa forma de lidar com as pessoas, melhorar a habilidade social, podem falar com a Celisa, podem falar comigo, eu sou o responsável técnico e dono da Clínica Buriti, meu nome é Alexandre Maia, fico ao seu dispor. Muito obrigado, Celisa, muito obrigado por tudo, viu? Ali, muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. Um beijo para as crianças, um beijo para Eu tua também. esposa. Muito obrigada aí pela clínica e a gente se fala, tá? Um super Um abraço. abração, Um Celisa. bom Natal para você, um bom ano novo, um bom finalzinho de ano, Você tá? também. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Um bom Natal, um bom ano novo para todos, viu? Fiquem com Deus. Sempre nos acompanhem aí no canal do YouTube. Eu sou a Celise Stenger, tenho o Alexandre Maia. Vou deixar o login dele aí para que vocês possam acessar também, tá? Ele é especialista em comportamento, ele é psicólogo, meu super parceiro de facul. A gente fez psicologia junto, hoje ele segue na profissão de terapia, né, de atendimento clínico, e eu sigo na parte organizacional. Muito obrigado mesmo, de coração, de coração. Um feliz Natal para vocês, um feliz ano novo. Espero que vocês tenham gostado e que 2021 seja cheio de energia e coisa boa para todo mundo, tá? Semana que vem tem live, tem sim. É a última live do ano de 2020. Vai ter uma surpresinha na live semana que vem, às 28, tá bom? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, gente.